todos, boa noite. Boa noite. Estamos aqui para... Sejam todos bem-vindos, né? Essa mesa redonda, ela é pré-congresso, então ela tem a finalidade de reunir alguns dos palestrantes do congresso para esclarecer algumas questões sobre a terapia regressiva, né, e suas diversas abordagens. Cada um vai ter uma temática diferente dentro da proposta. E, enfim, vocês vão poder... Cada um vai falar em torno de 7 a 10 minutos. Vamos chamar um por um para compor a mesa e depois vai ter uma interação entre vocês com os palestrantes. Vocês podem dirigir os questionamentos para cada um deles. Então vamos convidar para compor a mesa o presidente do Congresso, Dr. Idalino Almeida, que é psicanalista, graduado em psicologia. Vamos convidar também a ex-presidente da segunda edição, que é a Marta Mendes, terapeuta. O presidente da terceira edição, da quarta edição, que foi no Rio de Janeiro, o psicanalista João Carvalho Neto. O palestrante é o neuropsicólogo e hipnoterapeuta Alberto Lopes de Portugal. Sandro Quadros, hipnólogo e hipnotista. Moacir Oliveira, médico, especialista em fisiatria. Margarida Street, terapeuta, né, de regressão. José Pedro de Almeida, terapeuta holístico e psicoterapeuta. Então, eu vou passar a palavra para o presidente do Congresso, Dr. Idalino Almeida. Vamos sentar, né? Bom, que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão partilhando conosco. Que bom que realmente há um interesse sobre a terapia regressiva. Então nós queremos dizer que a terapia regressiva vem crescendo e cada vez mais vamos reunindo terapeutas em todo o país. Nós sentimos a necessidade de criar os congressos porque a ideia é reunir os terapeutas de todo o Brasil, uma vez que eram associações muito distantes. Então, a ideia do congresso itinerante de fazer em cada estado era justamente, já que a montanha não vai a Maomé, a Maomé vai à montanha. E dessa forma a gente tem conseguido chegar até as universidades, chegar aos psicólogos, chegar a toda a classe de saúde, os dentistas, né, Diego? Os dentistas, os médicos, né? E que, na realidade, tem percebido que, na realidade, como disse a doutora Marta, que a terapia regressiva ela ganha o seu espaço dentro da academia e não aquela história empírica e voltada muito para as histórias folclóricas, né? Daí porque a ideia desses congressos é capacitar a todos os participantes pela troca de experiência entre os que vão ali e trazer as suas experiências, né? E dessa forma todos crescem. E assim, tanto é que a terapia regressiva hoje trabalhada, agora, é totalmente diferente de quando eu comecei há 41 anos atrás, né? Aquela coisa muito, no início, era muito voltada àquela coisa misteriosa, folclórica. Hoje ela é praticamente uma técnica acadêmica. Tanto é que conseguimos, né, dentro de todo esse movimento, nós conseguimos hoje ter no Brasil o primeiro curso de pós-graduação em terapia regressiva, né? Onde reunimos todos os profissionais que realmente estão comprometidos com a técnica e aqueles dentro das suas possibilidades está ministrando, formando os novos terapeutas. Porque a ideia do curso de pós-graduação não é somente dar o título de pós-graduação, mas sim dar a formação, não importa a área da saúde, o curso superior que a pessoa tenha, né? Da formação, a formação da consciência terapêutica e
a parte teórica, que é a parte acadêmica que o elemento recebe o título. Então vejamos, é um curso um pouco diferenciado. Uma vez que não existe um curso de graduação em terapia regressiva, mas existe a pós-graduação. Mas, se é uma pós-graduação e não existe a graduação, então também a gente dá a formação. Então está tudo intrínseco nesse curso, né? A formação, a criação e a formação da consciência terapêutica, né? Que é a ética, que é o profissionalismo, a capacitação, e também o título pelo qual as pessoas se inscreveram para receber o título. É o pós-graduação lato sensu. O registro, pode olhar lá no EMEC, o registro do curso. Então isso é muito gratificante para nós. Isso é um dos avanços, fruto do início dos congressos que, na realidade, começou aqui na Bahia. Como sempre tudo começa na Bahia? O Brasil começou na Bahia. É mentira? Não. Então por que não começar aqui? Começou aqui, não é? Então tudo isso fomos agregando novos profissionais e hoje já conseguimos, né, o primeiro curso de pós-graduação. E o que pretende continuar, né, esses congressos? Formar, capacitar, troca de experiências entre os profissionais somente? Não, mas também levar para o público. Não adianta nós nos especializarmos, mas o público não conhecer a terapia regressiva e não aparecer em nossos consultórios. E quando aparecer com 1000 folclores. Então, a ideia é, também, o congresso, vou deixar bem claro, está aberto ao público em geral, porque nós pretendemos mostrar, nós pretendemos difundir, trazer uma terapia eficaz, trazer uma terapia regressiva com bastante resultados, né, positivos. Essa é a ideia. E nessa edição agora do 5º Congresso, nós estamos trazendo, né, 2 palestrantes, né, do mundo, né, com bastante capacidade. O Dr. Alberto, de Portugal, neuropsicólogo e terapeuta, presidente da associação. Português de hipnose clínica e hipnoanálise. Isto. Né? Estamos trazendo também o holandês Hans ten Dam. Quem é Hans ten Dam? Hans ten Dam, ele conseguiu sistematizar a técnica, porque até então a técnica ela existia, né? Tem um grande pioneiro, o Roger Ugler, do qual nós temos aqui a presença do nosso querido amigo aqui, que também, Giancarlo, que deu aula aqui também no nosso curso de pós-graduação. Ele que trazia, ele que interpretava, ele que trouxe o Deep Memory com o Ugler aqui para Salvador, né? O Giancarlo, né? E uma pena que ele não está no congresso, porque ele viu agora o site, né? Então não pôde participar, né? Mas de alguma forma fica atento para as próximas, né? Trazer só para a próxima edição. A próxima edição vai acontecer, viu, Giancarlo? A próxima edição já está certo. Aquele médico que é o vice-presidente é de Espírito Santo, que vai ser lá. A próxima edição vai ser em Vitória. Então fica atento. Oi? Pensei que fosse em Garanhuns. Muito bem, gente. Então, de alguma forma, essa pequena abordagem trouxe para vocês uma ideia do que seja esse movimento e qual o objetivo do Congresso, né? O Congresso é realmente capacitar os profissionais com a troca de experiência, né, dos que já estão no exercício e também divulgar para o público. Ok? Deixemos bem claro de outra coisa. Pedro, se puder ficar aqui, ou então escolar, não ficar... Isso. Vamos deixar bem claro. Todos os nossos ex-alunos sabem perfeitamente que eles estão sempre em formação. Aquela ideia de que você terminar o curso e assim, eu sou terapeuta e parar por aí, não é essa a proposta. Porque a ideia é não ficar parado no tempo. O mundo é evolução. Então, a ideia é, eles saem do curso, mas eles sabem. Eles estão sempre predispostos a aprender, a desenvolver novas técnicas para somar. E é esse resultado dessa soma, proveniente de suas práticas, é que no Congresso nós discutimos entre si, por isso que a terapia regressiva está crescendo. Logicamente, a terapia regressiva de 40 anos atrás, 41 anos quando eu comecei, é totalmente diferente hoje. Mais eficaz, mais rápida e muito mais simples e com resultado bem melhor. Ok? Esse foi a pequena introdução. Então, nós vamos passar a palavra para o próximo participante da mesa. Quer falar? Então vamos lá, partir para
Boa noite, agora uma noite oficial, sem aquela câmera. Sem engolir a câmera também. Sem celular, Sandra. A proposta do Congresso, e eu tenho uma imensa admiração por Dalino, porque eu considero ele um pioneiro, um desbravador, um corajoso, né, ousado, porque o primeiro congresso aconteceu aqui na Bahia e eu costumo dizer que o Dalino fez o congresso na unha, né, Dalino? Na unha, contando com a ajuda de todos vocês. Exatamente, porque foi assim, um movimento muito diferente da proposta que sempre existiu dentro da terapia regressiva. E foi muito interessante porque começou a reunir todos os outros profissionais de outros cantos do mundo, do Brasil e do mundo, para fortalecer esse movimento. A terapia regressiva é uma técnica extremamente importante, ela é extremamente válida dentro do consultório. Claro que só a técnica não resolve, né? O processo de autoconhecimento dentro da psicoterapia é importante, porque só a técnica em si, não. Mas a técnica acompanhada da psicoterapia traz autoconhecimento para aquele cliente. E isso que é importante. Não adianta ele saber quem ele foi, mas sim como ele foi. Né? E o como ele foi traz para ele hoje recursos para vencer várias limitações. O terapeuta ele não é o detentor da cura daquele cliente, né? Mas fazer com que aquele cliente, através da técnica, encontre o seu sagrado, encontre a sua parte divina, né, e consiga transpor as suas dificuldades. O movimento da terapia regressiva tem crescido muito, né, Dalino? Com certeza. A terapia regressiva não é um oba-oba, não é um modismo. Terapia regressiva é um recurso de alta tecnologia, como diz o Dr. Ribamar Ribeiro. Ribamar Torinho, desculpa. Então, é uma terapia de alta tecnologia. A gente consegue trabalhar todos os recursos internos que o cliente tem, né? E ele trazendo para nós aquilo que é a dificuldade dele. Se ele foi para uma vida passada, se ele foi para essa vida, ou se ele imaginou aquilo, não é importante. O importante é o que ele traz como conteúdo e o que o terapeuta vai fazer com aquele conteúdo no consultório. Então, é a nossa proposta, levando os congressos cada vez mais, né? A gente começou e agora a gente vai mais para frente, vai ser em vários lugares do Brasil. E a gente conta com a colaboração de vocês, conta com o interesse de vocês em saber como é e para que é, né? E que fortalecendo todos os nossos colegas de trabalho, que nós não somos concorrentes, nós somos colegas, né? Que isso é muito importante. E a ética dentro desse trabalho é extremamente importante. E eu agradeço a presença de vocês. Maravilha. Então nós tivemos a palavra da psicoterapeuta Marta Mendes de São Paulo, que foi a presidente da segunda edição do Congresso. Ok? Hoje já estamos no quinto. Agora vamos passar a palavra ao professor João, inclusive também, eles são professores também desse curso de pós-graduação, que foi o presidente do 4º Congresso do Rio de Janeiro. Bem, boa noite para todos. Primeiro dizer da alegria de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Com certeza, né, eu vou repetir uma coisa que eu falei no Congresso Internacional lá no Rio de Janeiro. Depois nos congressos seguintes. É mais um momento histórico. Nós estamos de alguma forma ajudando a construir história. A terapia regressiva vem caminhando, vem abrindo seus espaços. Eu não vou repetir sobre a importância, a Márcia e a Dalino já falaram, mas a Márcia salientou a questão que para mim tem sido muito importante, não é? Do como. Como foi aquela pessoa? A minha formação em psicanálise foi muito forte, muito ortodoxa, mas eu vinha também de uma formação espiritualista muito forte e eu não conseguia entender muito bem como conectar as duas coisas, porque a princípio a psicanálise era uma ciência muito materialista. E eu me deparei um dia com a terapia regressiva. Comecei a estudar, fiz formações e eu me dei conta que, na verdade, a psicanálise e a terapia regressiva, elas não precisam se contradizer. Que a psicanálise ela tem um olhar para a história biográfica do ser humano, mas que a terapia regressiva vai proporcionar também um olhar de autoconhecimento, que é o que a psicanálise propõe, para quem do nascimento e para além da morte.
Então eu falo hoje muito de uma psicanálise unida à terapia regressiva. Um processo de busca de autoconhecimento, não só de resolução, libertação de traumas, mas de por que a pessoa traumatizou, quem é essa pessoa, qual é a sua história. Então eu percebo hoje que a psicanálise pode trazer, junto com a terapia regressiva, uma grande contribuição, acima de tudo, para a compreensão de quem é esse ser humano. E nesse congresso eu vou estar abordando um tema que vai ser a terapia regressiva na busca do self. Porque de um tempo para cá eu vinha amadurecendo uma ideia, na lida com os pacientes, de que as personalidades, as vidas passadas, não são só memórias. Não são só memórias registradas no inconsciente espiritual, no inconsciente transpessoal. As vidas passadas, as personalidades de vidas passadas, na verdade, são reais. Elas existem. Isso porque elas estão situadas, elas estão inscritas numa estrutura que é totalmente atemporal. Então elas não deixaram de existir. Elas não são subpersonalidades, lembranças de um passado que se foi. Elas são atuais como quando elas estiveram realmente vivas. Então eu comecei a perceber que os pacientes, eles transitam muitas vezes de uma personalidade para outra. Existe uma personalidade prevalente, que é o que caracteriza quem ele é hoje, mas as subpersonalidades, conforme o nível de atividade em que elas se apresentam, elas voltam a surgir, elas emergem em determinadas situações, dependendo dos gatilhos que a vida propõe para que essas personalidades, essas subpersonalidades emerjam. Então eu comecei a perceber que a terapia regressiva, junto com a psicanálise nesse enfoque, ela poderia trazer uma contribuição para a busca desse self, dessa individuação. Não um self no sentido freudiano, mas um self no sentido junguiano, da totalidade transpessoal, do próprio processo de individuação, que seria justamente o somatório de todas essas personalidades. Mas aí vocês vão dizer, mas essas personalidades não estão guardadas porque elas foram traumáticas? Sim, elas foram traumáticas, mas na medida em que esses traumas foram esvaziados pela catarse e a pessoa se desconecta deles, sobra de cada uma dessas personalidades, dessas subpersonalidades, valores reais, de força, que podem agregar à personalidade atual uma potencialidade para o seu próprio crescimento. Muitas vezes um guerreiro que matou, que estuprou, que foi violento, quando ele se liberta da tendência negativa dessa agressividade, ele pode vir a usar na vida atual essa mesma agressividade para ser assertivo, para ser decisivo nas suas buscas, nas suas realizações. Então é a nossa proposta de tentar repensar essa ideia de uma individuação, de uma busca, de uma unificação das personalidades passadas, de toda a potencialidade que sobra dessas personalidades passadas, na medida em que elas vão sendo tratadas, curadas, para que o somatório dessas potencialidades faça do nosso paciente, do nosso cliente, um ser mais forte, mais preparado, mais dinâmico para lidar com a própria vida. Então a ideia do tema vai ser justamente isso, né? A terapia regressiva na busca do self, da totalidade. O que de bom sobra de toda a minha história quando eu consigo me desligar dos conflitos, dos traumas. É essa a minha proposta para o Congresso, que eu tenho certeza vai ser mais um sucesso. Maravilha, com certeza vai ser sim. Como sempre, né? Sempre os palestrantes trazem realmente temas que realmente engrandecem e nos faz crescer. Ok? Os nossos cursos têm hoje muitos ex-alunos que realmente estão de sucesso, eles não estão parados, estão desenvolvendo, estão ampliando, né? E nós percebemos que grande parte deles que estão em sucesso realmente é porque projetaram essa consciência do nosso trabalho, né, que o movimento vem trazendo. Isso é muito importante. Vamos passar a palavra para o Dr. Alberto Lopes de Portugal. Antes de mais, muito boa noite. É um prazer estar na vossa presença e, sobretudo, neste ilustre painel de colegas que efetivamente têm um trabalho notável e, de facto, quando me interessaram o convite para estar presente, eu de imediato aceitei. Já tinha tido o prazer de conhecer o Adelino e a sua ilustre esposa o ano passado e de imediato aceitei porque amo o vosso país e, sobretudo, amo com uma profundidade do meu ser esta abordagem terapêutica. Muito rapidamente, eu sou presidente da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise e ouvi há um bocado a explanação do Dr. Adelino
relativamente à afirmação da técnica, ao facto de ser pioneiro, que não deixa de o ser. E ocorre-me agora aqui citar Schopenhauer, quando ele diz que uma nova verdade científica para se afirmar, passa por 3 fases distintas. A primeira, que é ridicularizada e sofre grande oposição. A segunda fase, que é vista como natural, mas insignificante. E a terceira fase, finalmente, que é vista como tão eficaz que os opositores, os anteriores opositores, exigem ser eles os únicos a aplicá-la. Parece-me que, de facto, a terapia regressiva está na terceira fase, não é? Com certeza, vai ser na terceira fase. Compete-nos a nós não deixar, efetivamente, que os anteriores opositores não se embarquem e que permitam, de facto, divulgar esta tremenda técnica com ética, com validade académica e que possa chegar a mais gente que precisa dela, como é óbvio. Feito este introito, eu vou falar um bocadinho do meu tema. Eu, como presidente da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise em Portugal, eu vivo no Porto e tenho feito lá alguns trabalhos, nomeadamente investigações académicas, lá com o Instituto de Ciências Abel Salazar e o maior hospital do Norte de Portugal, que é o Hospital de Santo António, nomeadamente a hipnose no controle da dor, e temos feito trabalhos muito interessantes. Mas ultimamente tenho-me deparado com um drama que penso que é atual, que é as doenças autoimunes e, nomeadamente, o câncer. Nós lá chamamos-lhe o cancro. Recentemente, um estudo apontou que 3 em cada 5 pessoas vão desenvolver algum tipo de cancro ao longo da vida. Há cerca de 1 ano e tal, comecei a direcionar o trabalho em terapia regressiva para as doenças autoimunes. Fizemos um acordo lá com 2 instituições, que trabalham com o IPO, nomeadamente a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas, a Europa Cólon, que é a Associação do Cancro do Cólon, e também do cancro da mama. E, portanto, acompanhamos uma série de doentes com a hipnose e, sobretudo, com a terapia regressiva. E, de facto, os resultados têm sido bem interessantes e penso que a hipnose, com o seu batalhão de técnicas de intervenção, permite não só inibir a dor, combater os efeitos quimio e radioterapêuticos do tratamento, como é óbvio, e em complementaridade com as outras abordagens terapêuticas, inclusive a medicina alopática, os resultados têm sido de tal forma válidos que, curiosamente, um dos últimos pacientes que recebemos era a própria vice-presidente da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas, ou seja, ela tinha enviado 3 doentes com cancro e os relatos que eles diziam relativamente às vantagens que estavam a ter relativamente à abordagem eram tão interessantes que ela própria, anonimamente, se voluntariou, visto que ela também foi vítima de cancro. Ora bem, entretanto nós concebemos um conjunto de técnicas hipnoterapêuticas em que a base assenta, digamos, numa quadrícula, em 4 grandes vetores. A hipnose, a regressão, a terapia regressiva é um dos vetores que nós trabalhamos por excelência. Não fosse eu exatamente um hipnoterapeuta de regressão. Trabalhamos também com a psicoimunologia. O outro vetor que estamos a trabalhar e que vai, de certa forma, alicerçar a quadrícula é a biocodificação, e aqui aceito um bocadinho nos trabalhos de Marc Fescher, aquele psicólogo francês que faleceu há bem pouco tempo. A base da sua abordagem é que, de certa forma, nós passamos memórias genéticas transgeracionais de pais para filhos, de avós para filhos, e que, efetivamente, grande parte das vezes, as gerações futuras perpetuam os padrões disfuncionais das gerações anteriores. Aqui também ocorre um bocadinho a abordagem da constelação familiar de Bert Hellinger, como é óbvio. Mas o trabalho desse psicólogo é bem interessante porque diz que, efetivamente, há uma memória genética que é transmitida e que muitas vezes as gerações vindouras têm a finalidade, digamos, de concluir, de fechar, aceitam um legado da família, mas fechar aquele ciclo disfuncional que eventualmente vem das gerações anteriores.
Claro que e quem trabalha na terapia regressiva também identifica-se aqui um bocadinho com o conceito simbólico de Jung. Já ouvi falar aqui no Self, mas também não esqueçamos o inconsciente coletivo de Jung, que no fundo, de forma sucinta, é as memórias genéticas ancestrais, digamos, do nosso clado, das nossas gerações anteriores, que se perpetuam no tempo. Ora bem, essas 4 grandes áreas que nós eventualmente trabalhamos, já esqueci-me de falar da visualização criativa, que é um dos 4 pilares que nós estamos a trabalhar. Essas 4 grandes áreas foram, de certa forma, otimizadas com um conjunto de técnicas, tendo por base, mais uma vez, a terapia regressiva, para dar respostas a várias variáveis. Mais uma vez, o controle da dor, a gestão da quimio e radioterapia, os efeitos nefastos que o tratamento implica e, sobretudo, tratar as variáveis psíquicas, nomeadamente quando alguém recebe, digamos, um diagnóstico de estigma de morte anunciada, e ocorre-me agora um caso de uma senhora que eu tratei que quando foi fazer uma biópsia à mama, detectaram um cancro metástico já em avançado estado e disseram-lhe que ela tinha 20 a 30% de probabilidades de superar a doença. Claro que quem recebe uma notícia dessas vai deprimir, não é? Não é fácil, não é de ânimo leve, que nós recebemos uma notícia que provavelmente vamos morrer nos próximos 6 meses a 9 meses. Todos sabem que vamos morrer, mas ninguém quer acreditar que é para já, como é óbvio. E normalmente a pessoa deprime, e quando deprime o nosso sistema imunitário também deprime, não é? Então, grande parte do nosso trabalho é trabalhar efetivamente essa área. Então, onde é que entra aqui a terapia regressiva, que de certa forma é a grande base da PISA? Se nós postulamos que a psique humana é multidimensional e que os vários sofrimentos dessas dimensões da psique, da consciência, da alma, e não devemos ter nenhum prurido em falar da alma, se essas dimensões eventualmente têm tarefas inacabadas, têm processos ou padrões que se repetem de geração em geração, eu penso que a terapia regressiva é uma importante ferramenta que permite um acesso quase direto, se assim podemos dizer, a essas dimensões, dá-lhe voz, dá-lhe a oportunidade de dizer ao que vêm, sem antever, sem coisificar, sem julgar, que isso é o fundamental neste processo. Porque não haja dúvida que a aceitação do processo, a doença, e é o meu ponto de vista, como é óbvio, eu creio que a doença tem sempre uma mensagem a trazer à pessoa. Eu sei que não é de ânimo leve alguém que recebe um diagnóstico de cancro e que diz que pode morrer dali a 6 meses ou 9 meses, não é de ânimo leve que ela vai aceitar a doença como uma amiga. Mas ocorre-me citar agora o Oliver Sacks, quando ele dizia: quando nós deixamos de olhar para a doença como uma inimiga, mas olhar para ela como uma expressão vital do organismo que pede que façamos mudanças, ela deixa de ser uma inimiga e passa a ser uma aliada. O grande objetivo é levar a pessoa a interrogar-se para a doença. O que é que ela nos quer mostrar ou dizer? Que mudanças ela nos quer levar a fazer? E se essas mudanças eventualmente foram feitas, se nós atendermos à mensagem da doença, de facto, e sem prurido nenhum, a doença pode funcionar como aliada para que ela se possa ir embora. É evidente que é essa abordagem que nós eventualmente estamos a desenvolver, como tudo na vida, a terapia regressiva, e é aquilo mais belo que eu vejo na técnica, é uma terapia em aberto, está aberto, constante, não tem dogmas, de facto fixo, está aberto a contribuições posteriores, e ela tem se desenvolvido largamente. E eu vi a doutora Lina dizer de início o conhecimento que ele teve há 40 anos da terapia regressiva e aquilo que ele olha para agora, para a técnica, com as suas poderosas ferramentas. O tratamento agora é aquilo que nós consideramos uma terapia breve. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais humana, ela é muito mais natural e, por consequência, o equilíbrio e a cura acontecem de forma natural. Eu não me vou alongar muito
na minha preleção. Eu já vi que está ótimo. Toda essa riqueza, não é? Eles não vão me alugar muito, é porque ele mesmo está dizendo, né? Olha, tem muito mais conteúdo. Não perco, mas se ele falar tudo, você não conversa. Mas eu vou concluir. E eu percebo. É que nós temos essas coisas. Tem assim umas sugestões indiretas que funcionam muito bem. Maravilha. Então, muito obrigado, doutor Roberto. Obrigado, meu. Ok. Então, nós, na sequência, nós vamos pedir ao nosso colega que já está assim, desenvolvendo trabalho conosco já há algum tempo, né? Ele está se especializando num tema que vai ser apresentado no Congresso, né? Que de alguma forma, né, em nosso curso, né, surgiu tudo isso, né, desde 98, e ele está se esmerando e vai trazer para o nosso congresso, mais uma vez, o tema da ressonância pessoal. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui participando dessa mesa com colegas que estão, cada um na sua área, desenvolvendo um trabalho para o crescimento da terapia regressiva. Mas é preciso dizer que a nossa formação é uma formação holística que começou em 1999 com outras técnicas, com o Reiki, com a medicina chinesa, depois com o Jiu-Jitsu, mas foi a partir de 2003, no curso de formação em terapia regressiva com o Dr. Idalino, que nós verificamos uma técnica que viria se somar a todas as outras, porque cada técnica ela se propõe a atender aqueles pressupostos do seu codificador. E a terapia regressiva, ela veio se juntar. Mas a terapia regressiva, ela cresceu. Ela cresceu muito de lá para cá. Em 2003, no curso, o Dr. Idalino nos apresentou a ressonância pessoal, com outro nome, ressonância de inconsciente para inconsciente, e ali nós vislumbramos uma técnica que viria realmente, quando nós pudéssemos dominar, preencher uma grande lacuna da terapia regressiva, que são aqueles casos em que a terapia diretamente com a pessoa, ela não está sendo eficaz, ou então, quando a terapia regressiva ela não consegue atingir a pessoa porque ela está distante, porque ela tem limitações físicas, porque ela tem limitações de crenças religiosas, porque ela está num surto e ela se encontra realmente bastante distante, em um outro país. Então aí é que entrou o nosso tema, a ressonância pessoal. E a ressonância pessoal ela surgiu de uma forma em nosso consultório que me obrigou a acreditar ainda mais naqueles experimentos que nós vínhamos fazendo quando recebemos os conhecimentos inicialmente. Se realmente ela funciona. Foi quando chegou ao nosso consultório uma mãe com um filho, em 2006, esse filho já havia nascido com hidrocefalia, tinha crises convulsivas repetidas e ela havia saído de uma hospitalização depois de uma semana, na qual o filho tinha crises convulsivas a cada 30 minutos, uma hora. E ela, depois de uma semana, ela vendo o filho medicado, mas sem nenhuma reação, ela resolveu, por conta própria, retirar o seu filho do hospital, e o médico disse que não se responsabilizava, mas ela disse: eu não quero isso para o meu filho.
E na saída ela encontrou uma pessoa que já havia sido atendida por nós, e ela disse, olha, por que você não procura lá no Viver Melhor, Terapias Holísticas, o Pedro? Ela, uma mãe que vê o filho naquele estado, o filho com 3 anos e meio, com um prognóstico de vida de 6 meses apenas, no máximo de 6 meses, uma mãe que ama o seu filho é capaz de fazer qualquer coisa. E foi o que ela fez. Olha, mais uma esperança. Ela chegou com os filhos no braço, junto com a mãe, a avó da criança, e disse, olha, me disseram que o senhor pode curar o meu filho. Eu disse, olha, eu não curo ninguém. Eu não curo ninguém. Eu sou apenas um facilitador. A cura está dentro da pessoa. Se nós encontrarmos esta cura, essa causa, existe solução. Se não encontrarmos, infelizmente não temos solução. Só que eu examinei a criança, ela não respondia a nenhum estímulo, ela não falava, ela não conseguia se expressar, estava ainda inclusive sob o efeito dos remédios. Então, eu disse, olha, infelizmente eu não tenho nenhuma técnica efetiva para o seu filho agora, diretamente com ele, que é a ressonância pessoal. Então vamos definir para nós sabermos de que é que nós estamos falando. Ressonância pessoal é uma técnica que utiliza uma terceira pessoa, que nós chamamos de ressonante, e que, através de uma indução de frequência à distância, nós fazemos essa conexão com a pessoa ressonada, que é a paciente. E a partir dessa conexão, nós fazemos todos os procedimentos como se a pessoa estivesse presente. A mãe aceitou, então, fazer. Disse, olha, doutor, eu faço qualquer coisa. E ela tinha um outro filho pequeno, ela tinha um outro filho perfeito, mas ela não desistiu. Eu notei que ali já existia uma componente muito importante. Existia o amor naquela família. E ela era uma pessoa humilde. Então ela disse para mim, olha, meu marido também é capaz de fazer qualquer coisa para salvar o nosso filho. Eu falei da ressonância pessoal, fizemos então a ressonância, e na primeira sessão, de tanta entrega que havia, não houve tempo de maiores explicações, mesmo porque ela era uma pessoa com pouco conhecimento, uma pessoa de poucas letras, mas ela acessou o subconsciente do seu filho e encontramos uma primeira causa, e que era compatível com o estado em que ele se encontrava. A partir desse momento, quando nós fizemos os procedimentos, e não vamos entrar em detalhes, já foi dito aqui com muita propriedade aqui pelos companheiros que me antecederam, as possibilidades da terapia regressiva, eu disse, agora vamos aguardar o resultado. Então, vamos observar os resultados, vamos verificar como ele reage. E uma semana depois, ela volta e essa criança já estava apresentando melhoras. Eu estava diante de realmente um grande achado, por isso apesar de ter tratado vários outros casos mais simples, mas aquele foi o marco que me fez realmente acreditar e entrar de cabeça nessa técnica terapêutica, desenvolver de várias outras formas, investir em conhecimento, em pesquisa, para que nós pudéssemos efetivamente ter resultado. Hoje essa criança, foram decorridos mais de 9 anos, está com 12 anos, nós fizemos 27 sessões terapêuticas, empregamos não somente a terapia regressiva, depois que nós encontramos as causas, tratamos, empregamos outras técnicas complementares, e todas elas, a criança respondeu
todas elas fizeram com que ele evoluísse na sua melhora. E hoje ele está vivo. Hoje ele é uma criança birrenta, briga com o irmão, joga futebol, foge, ele faz tantas outras coisas que uma criança da idade dele faz. Ok? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu só sei que a terapia regressiva, ouviu? A terapia regressiva, ela está de parabéns, porque ela funciona. Se existe um equipamento sofisticado, ok, ela não precisa desse equipamento sofisticado, ela precisa do terapeuta capacitado em um curso que o habilite a empregar os conhecimentos da forma mais apropriada. Ela precisa, no nosso caso especificamente, precisa da ressonante, que também precisa de um curso de capacitação e precisa do paciente. Então, consequentemente, nós estamos diante de uma técnica que veio se somar. Ela não é melhor do que nenhuma outra. Ela veio preencher uma lacuna naqueles casos em que o tratamento pessoal ele não está sendo possível ou não está sendo eficaz. Como nos casos que a pessoa não regride por algum motivo, então ela não regride, então está aí a terapia, está aí a ressonância pessoal efetiva, porque até hoje não existiu um caso em que não houvesse a regressão utilizando a terapia, a ressonância pessoal. Ok? Mas nós vamos falar um pouco mais no congresso, hoje apenas uma. Então, muito agradecido pela paciência. Isso. Muito bem. Muito obrigado, Pedro, que tem se empenhado em estar se especializando nessa técnica. Esse é o resultado que eu falei no início. São as pessoas comprometidas. E a ideia é reunir essas pessoas comprometidas e transformar, ampliar, desenvolver a técnica para que, na verdade, a gente possa beneficiar aquele que nos procura. Ok? Então, como disse minha amiga Vanderly, essa translocação de consciência, que na verdade o cérebro é uma bobina, trabalha com ondas cerebrais. Então, por quê? Ondas são ondas. E por que, na verdade, não haver essa interação? Só precisava ser colocada. Aliás, no Oriente já usavam essas técnicas das ondas cerebrais. Né? Então, por que não usar aqui? De alguma forma, a terapia regressiva está crescendo, está ampliando, novas técnicas vão surgindo e vamos a cada instante nos comprometendo em nos tornar um agente de cura. Né? Um profissional, como disse o Pedro muito bem, não se cura ninguém, mas a gente ajuda, facilita, né? Cada um se curar. É como se as pessoas nos procurassem, nos contratássemos como se fôssemos seu assessor psicológico. Nós temos as técnicas e vamos ajudar cada um a poder se realmente ajudar. Muito bem, muito obrigado, Pedro, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Roberto, obrigado o nosso querido Marta, nosso querido João. Agora vamos passar para o nosso lado de cá. Eu gostaria de passar a palavra para o Santos, um jovem batalhador, um jovem realmente que tem mostrado um comprometimento realmente com o crescimento da psicologia, o crescimento da hipnoterapia, o acesso aos registros do inconsciente e realmente a gente vê o desempenho dele, né, nesse processo. Então, Sandro, vai. Bom, boa noite, pessoal. Conforme todos os colegas falaram aí sobre a terapia regressiva, eu vou falar um pouquinho só da minha história com a terapia regressiva, rápido. Eu venho da área da hipnoterapia, né, hipnose clínica, a gente focava muito em resolver problemas pontuais, de forma pontual, e dentro do contexto terapêutico surgem coisas que são imprevistas e a gente não tem às vezes as respostas. Por isso a importância, como o Pedro falou, de termos diversas ferramentas, né, na nossa caixinha de ferramentas para que a gente possa levar o paciente ao processo de autorrealização. Tá? Minha função dentro desse 5º Congresso de Terapia Regressiva me deixa muito orgulhoso porque eu tive a oportunidade de pegar uma das técnicas desenvolvidas pelo professor Idalino Almeida, nesses mais de 40 anos de trabalho dele,
e sistematizar essa técnica, né, para que a gente possa apresentar para o métier terapêutico, né, para que as pessoas possam pegar essa técnica como ela foi concebida e a partir daí evoluir a técnica. Porque tudo vai mudando, tudo vai evoluindo e a gente tem a possibilidade de pegar essas técnicas, como elas foram pensadas, como elas foram planejadas e poder botar em prática, como a gente vem fazendo, como o próprio Pedro fez. E para mim é muito bacana saber que dentro desse material que foi pensado e dessa estrutura que foi pensada para o Congresso, a gente vai ter a oportunidade de ver, de certa forma, o reconhecimento dessas 3 técnicas que foram desenvolvidas pelo professor ao longo da sua carreira, né, para que a gente possa registrar isso e, a partir daí, evoluir, né, porque dentro da qualquer tecnologia evolui, né? Então, eu assim, o professor fala que eu sou novinho, mas eu não sou novinho, eu tenho 40 anos, então não é novinho, né? Novinho é 17, 18, 19, 40 é novinho. Eu sou novinho na mesa, talvez menos a Margarida, que é, né, mais nova do que eu. Mas, bom, para mim que tenho 65, você é novinho. E dentro desse contexto, o que eu procurei fazer? Eu peguei a técnica que me foi apresentada dentro do curso de pós-graduação em terapia regressiva e a associei à minha busca pessoal dentro do meu trabalho como terapeuta. Minha busca pessoal é sempre levar o indivíduo a autorrealizar. Tá? Por que autorrealizar? Porque você só consegue realizar a partir do momento que você se conhece. Então é uma etapa a mais do autoconhecimento. E quando as pessoas chegam para a gente na clínica, geralmente elas chegam na primeira etapa, que é a autopercepção. Elas percebem que algo está errado. Apesar de não conseguir nomear aquilo muitas vezes, ou não entender o que está acontecendo, elas têm a percepção de que elas precisam de ajuda. Por isso elas nos procuram. Então o nosso trabalho como facilitadores do processo de cura é justamente esse, é levar as pessoas para uma segunda etapa, que é a etapa do autoconhecer, ou seja, ela entender aquilo, né, que acomete e o que lhe levou àquele ponto e compreender. E dentro dessa compreensão, a terapia regressiva pode auxiliar muito. Por quê? Porque ela abre um leque muito maior, ela abre um campo de visualização muito maior. A pessoa, ao invés de enxergar aquele quadro, aquele pequeno quadro que lhe trouxe naquele momento, aquele sofrimento, aquela dor, ela consegue enxergar um filme inteiro capaz de lhe dar as informações necessárias para que ela possa ressignificar aquilo. E aí a gente trabalha junto com a pessoa para levá-la para o terceiro nível, que é o autorrealizar, né? Para que a partir daquele conhecimento, do seu empoderamento pessoal, ela possa fazer as transformações que são necessárias para que ela tenha uma vida saudável, para que ela possa contribuir, para que ela possa agregar socialmente e para que ela possa, por que não, viver uma vida plena, né? Florescer, como diz o Seligman, né? Viver uma vida feliz, porque eu acho que todos merecemos ter uma vida feliz dentro desse contexto. E a técnica de sensibilização breve de conflitos, que é a técnica que a gente vai apresentar, ela é uma técnica o que me chamou muita atenção na técnica é que ela é uma técnica emergencial, né? A pessoa chega com dor, com qualquer tipo de dor emocional, física, e ela sai do contexto terapêutico 20, 30, 40 minutos depois, sem aquilo. Eu considero a sensibilização breve de conflitos uma técnica preparatória para que a gente possa aprofundar cada vez mais dentro do contexto terapêutico e aí sim trabalhar, ressignificar aquela história e fazer com que aquela pessoa possa, a partir daquele momento, se reconstruir e seguir adiante. Então, essa é a minha breve contribuição, professor. E vocês vão poder ver um pouquinho mais desse trabalho que está sendo desenvolvido com muito carinho no Congresso, né? DBC. A DBC, de Sensibilização Breve de Conflitos. Ok, obrigado, Sandro. Obrigado, Sandro. Porque a gente acredita nas pessoas que estão comprometidas com aquilo que faz. E isso a gente tem que reconhecer, né? E isso me encanta quando eu vejo as pessoas fazer a coisa com amor, tá dedicado, está comprometido, né? Ainda mais nessa área, isso é muito importante. Isso ajuda, né, que a técnica possa a cada dia evoluindo e crescendo. Isso é muito bom. Vamos ouvir a palavra do professor, que é professor do nosso curso de pós-graduação, né? Escreveu uma parte de um livro de terapia regressiva a nível de mundo, né?
mas só ele pode falar. Então, assim. Boa noite. Eu acho que eu vou começar falando um pouco, rapidamente também, sobre o meu encontro com a terapia regressiva, que ela veio através da psicologia transpessoal. Como eu sou médico, fiz minha especialização em fisiatria, que trabalha com medicina física e reabilitação, então é uma coisa muito corporal, ortopédica, de reabilitação de traumas. E era muito comum alguns clientes entrarem no consultório em cadeira de rodas, com a dor no calcanhar, e sair andando, depois de meia hora de conversa e de colocar para fora o seu conflito. E eu me perguntava, o que é isso? Porque minha formação é muito cartesiana. E em ortopedia e reabilitação é fechada, né? não tem contorno torce, e a pessoa traz uma questão psicológica, confessa os seus problemas e depois sai quase que andando. Enfim. Então aí eu encontrei a psicologia transpessoal aqui com o André Bichinho em Salvador em 2000 e 2003. E a partir daí a psicologia transpessoal trouxe para mim a inserção de dados importantes do ser humano que a gente não considera, e um deles é a espiritualidade. A gente pode trabalhar com a espiritualidade na psicologia transpessoal, que é uma dimensão humana. Eventualmente, quem é cartesiano não trabalha com espiritualidade. Bom, e esse parece que é minha cachaça, né? Eu vi, então, trabalhando com isso, o Giancarlo foi meu preceptor com o Roger, me ajudando na minha formação, e aí eu fui me desenvolvendo, né? Terminei o curso de psicologia transpessoal, terminei a formação com o Roger e o Giancarlo em terapia regressiva e continuei pesquisando. E aí eu encontrei uma coisa muito interessante, que quando a pessoa altera o estado de consciência, ela vê coisas que nem sempre são confessadas, né? Especialmente a dor crônica. E aí eu fui encontrando, praticamente em transtornos ansiosos, transtornos depressivos, fibromialgia e outras patologias, presenças espirituais. Praticamente 100% dessas dores, ou tristezas, ou excitação, tinha alguma coisa a mais que não era só o indivíduo. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Eu tenho formação espírita, não foi fácil lidar com aquela consciência extracorpórea em outra dimensão. E esse é o tema do congresso. Eu vou trazer um trabalho da minha experiência sobre essas personalidades intrusas. Eu tenho encontrado casos que, inclusive, elas se acoplam ao sistema nervoso do indivíduo. Elas estão tão presas que dirigem praticamente a vida da pessoa. Então a gente trabalha com desacoplamento. Desacoplar essa consciência daquela ligação, daquele parasitismo. Então eu vou trazer um pouco disso para a gente poder incluir no consultório essa dimensão espiritual que não é considerada. Poucos, eu acho que a exceção dos que trabalham com terapia regressiva, ou psicologia, ou psicoterapia transpessoal, fazem esse trabalho. A não ser esse trabalho nos consultórios, só nos centros espíritas, nas casas espiritualistas, nos centros de curas místicas, esotéricas, por aí vai. Mas isso fica muito no imaginário das pessoas e no preconceito. Quando a gente arruma essa história, traz para os profissionais sérios, credenciados, isso toma outro corpo. E a dimensão espiritual hoje é praticamente uma coisa tão comum. Todas as religiões que eu conheço são espiritualistas, inclusive os evangélicos, os católicos, então a gente corta algumas questões na terapia. Atualmente a gente encontra isso, a gente ceifa a pessoa de ser quem é, porque ela vem pra gente e não pode falar, que vê, que ouve, enfim. Então o meu trabalho é esse, trazer um pouco desse movimento espiritual, fazendo o meu trabalho de terapia. E aí no trabalho no congresso eu vou falar mais sobre isso e mostrar alguma coisa que possa fazer com que você se interesse também pelo tema e se acostume a de repente você estar com um cliente deitado e aí ele começar a falar diferente. E aí o que eu faço com isso? Posso a mão na cabeça e chama o professor Muito obrigado, doutor Moacir. A gente percebe em vocês que trabalhos como esses, a reunião desses profissionais
é importante que a gente abra também para o público, para que essas informações dessa nova tecnologia de ponta, como chama o Dr. Ribamar, seja trazida ao público. Não adianta só nós evoluirmos, é importante que esclareça isso ao público. Né? Certo? Bom, e vamos agora pedir para Margarida Streit. Ela é portuguesa, se formou na Suíça e está aqui no Brasil contribuindo conosco e vai ser palestrante no nosso congresso. Margarida Streit. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer. É uma grande honra poder fazer parte desta mesa de excelentes profissionais. É uma grande responsabilidade da minha parte. Muito obrigada por vocês estarem aqui, gente interessada e interessante que o nosso professor Alberto nos ensina. Eu trago uma gratidão muito profunda à terapia regressiva, porque eu busquei respostas a nível da medicina e a nível da psicanálise na Suíça para pessoas que tinham dores de cabeça e não eram explicadas, para pessoas que tinham tristeza profunda que também não era explicada, para pessoas que tinham muita ansiedade e que realmente no consultório as coisas não aconteciam. Vim aqui no Brasil, em Salvador, e realmente fiz essa formação com o professor Idalino e foi a resposta para muitos questionamentos durante 10 anos que nunca obtive uma resposta precisa. Eu trago a técnica de parceria direta com o inconsciente. Essa parceria direta com o inconsciente é uma técnica que o professor Idalino, ao longo de 40 anos, ele desenvolveu. Como uma parceria direta e é de consciente para inconsciente, então nada mais do que eu falar uma analogia. Por que analogia? Porque é a linguagem dos símbolos, que é mesmo inconsciente. Então imaginemos que entramos numa grande sala, onde tem vários livros, que é o nosso cérebro, o nosso lado inconsciente, e que pedimos um livro com um tema que é a tristeza. Temos que pedir a parceria do inconsciente, ele traz exatamente o livro, o capítulo, a página, e nós, como terapeutas, vamos só ler esse capítulo, onde está todas as respostas. Não é uma terapia investigativa, ela é direta, precisa. Claro que isto pode parecer até estranho, estamos a falar desta linguagem, mas para eles que conhecem, eles entendem. Mas ela é uma técnica muito rápida. As pessoas hoje não têm mais disponibilidade física, emocional, financeira para estar numa terapia a longo termo. Então chegam com um propósito, com um tema e resolvem-se rapidamente porque a resposta está dentro de nós. Como está dentro de nós e acessando esse inconsciente, não só vai resolver um conflito, como também é uma técnica que nós podemos nos apoderar e utilizar na nossa vida, no nosso cotidiano. Porquê? Porque é um acesso ao nosso eu, de uma forma inconsciente, conscientemente. E essa técnica desperta realmente o questionário interno de cada pessoa e ela é muito direta. Ela sabe exatamente qual é o conflito, em que momento que despertou, em que momento é que tem que ser trabalhado, de que forma tem que ser trabalhada. E então isso realmente trouxe um grande ressignificado para a minha vida, não só como profissional, mas como ser humano. Então esse encontro é o encontro de mim com mim mesma e é o encontro que eu proponho vocês encontrarem-se com vocês mesmos e poder usar essa técnica no vosso dia a dia. Muito obrigado, Margarida, pela sua contribuição. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Nós gostaríamos de abrir algumas perguntas, né, que cada um de vocês, por acaso, queiram fazer. E se quiser se dirigir a cada um profissional, né, se não, manda uma pergunta e nós vamos distribuir para qual profissional que gostaria de responder. Pois não. Nós sabemos que a psicologia tradicional contempla 3 áreas do que eles concebem como sendo validada para os conceitos de psicologia, que é o humanismo, o behaviorismo e a psicanálise, de modo geral, né? A psicanálise. A quarta força, que é a transpessoal, que é a maioria de nós aqui militamos, ainda não é reconhecida pelos conselhos. Perfeito. Como é que esse congresso faz a parceria com o Conselho de Psicologia e a realização dele? Como é que isso
acontece nessa perspectiva? Ok. É exatamente essa a nossa proposta. Nós estamos andando desde o primeiro congresso justamente para conseguir essa validação. Para isso, nós precisamos apresentar temas concretos, temas acadêmicos, para que, na verdade, ninguém reconheça, assim como o Conselho de Psicologia não reconhecia a hipnose. E, logicamente, a hipnose, os psicólogos eles não podiam, porque o Conselho não validava. Mas em 2000, acho que 2000, na verdade, mas com isso, os hipnólogos, como também eu fui um dos que batalhei bastante, porque eu fui vice-presidente da Propesp, já podem trabalhar. Então, por que não começar, já que foi vencido uma batalha? Por que, acreditando no processo, por que então a gente não está correndo atrás, desenvolvendo para conseguir uma próxima validação? Então, queremos dizer a vocês o seguinte, é como disse o Dr. Ribamar, essa é uma tecnologia de ponta. E nós sabemos que, é como disse o Dr. Alberto, tudo tem, ou seja, tudo começa de baixo e uma escada se sobe por vários degraus. E nesse congresso nós estamos com a autoridade de emitir, fazer um ofício convidando a participação do congresso de psicologia e de medicina. A medicina ele está mais aberto, porque no quarto congresso o Dr. João já fez isso, fez um ofício convidando lá no Rio o congresso de psicologia e o congresso de medicina, o Conselho de Medicina e o Conselho de Psicologia. O Conselho de Medicina deu resposta, desejou tudo de bom para a gente. Mas o Conselho de Psicologia, o que disse? Não respondeu. Infelizmente, ainda não estão abertos. Mas nós vamos... Uma porta, ela fica fechada, você continua batendo. No dia ela se abre. Nós vamos acreditando que vai haver essa possibilidade. Que a psicologia, ela vai se ampliar. Ela vai chegar lá. Mas nós, enquanto tivermos vida... e as pessoas comprometidas acreditarem, nós vamos chegar lá. E nesse congresso, nós estamos preparando um ofício para mandar para o Conselho de Psicologia e mandar para o Conselho de Medicina. Porque você sabe perfeitamente que a maior parte das pessoas que fazem a nossa pós-graduação, que mesmo na época era somente formação, a maior parte são médicos e psicólogos. E fisioterapeuta como você também, está na área da saúde. Então, queremos dizer que o pessoal da área de saúde está se interessando, estão percebendo que a coisa não é só cartesiano ficar, sabe, naquela coisa matemática. Não, vamos se abrir mais para a energia, vamos abrir mais para o inconsciente, porque é o inconsciente todo gênio que guarda todos esses arquivos, como disse a Margarida Smith. Lá tem todos os arquivos, é ali que está tudo. Ok? As causas, não adianta tratar sintomas, tem que trabalhar as causas. Nós acreditamos que um dia vamos chegar a isso. Já existem pareceres de alguns conselhos de psicologia, já existem alguns pareceres de presidente de conselho de psicologia, exemplo de Santa Catarina, abrindo, aceitando com mais agrado a psicologia transpessoal como área de pesquisa. Então já há uma abertura para que esse movimento seja implementado. Isso, validado logo logo. Mas nós queremos também dizer para vocês o seguinte, todo conselho tem o federal e tem os conselhos regionais. Enquanto não for reconhecido pelo Conselho Federal, os regionais têm que se submeter às normas do federal. Mas nós estamos trabalhando, nós não vamos desistir, ok? Vamos estar continuando. Aqueles profissionais comprometidos, dispostos a me ajudar a bater nas portas, nós vamos estar juntos nessa e vamos chegar lá. Ok? Mais perguntas? Diga. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Alberto, como é exatamente a relação entre cancro e vidas passadas? Porque tem a coisa da imunidade que pode subir ou descer, mas quando se acha uma causa numa experiência anterior, como é que se dá essa ligação? Vamos esclarecer para nós, cancro aqui tem o significado. Câncer. Câncer, né? Câncer. Porque ele usa a palavra câncer. Porque a linguagem. Portugal como em italiano é a mesma palavra, eu me liguei. Mas é câncer. Em Portugal falamos cancro, aqui é câncer. Voltando à sua pergunta, a nossa abordagem e que estamos desenvolvendo, porque estamos otimizando um conjunto de técnicas, permite aquilo que nós gostamos de ir à procura do curador interno. E o curador interno, eu penso que são nomes para falar da mesma coisa. O sistema imunitário, o eu superior, a parceria com o inconsciente, como falou agora a Margarida. Então, nós partimos do pressuposto que a tomada de consciência de algo dramático,
que eventualmente ficou alojado a vários níveis do ser, como se fosse uma escória energética, pode-se perpetuar em termos geracionais e operar ou explotar o aparecimento do câncer. Ora, o nosso pressuposto é que se a pessoa tomar consciência de que algo no passado inacabado, uma morte violenta num determinado local que se repete durante várias vidas, por exemplo, alguém que morre enforcado numa experiência passada, é decapitado noutra, é trespassado, por exemplo, com um punhal mais à frente, e mais tarde pode generar um cancro na laringe. Eu tenho um caso, estou a falar este caso preciso porque aconteceu exatamente o caso de uma senhora que desenvolveu um câncer na laringe. E à medida que nós fomos fazendo essa pesquisa transderivacional, verificamos que ela tinha uma perpetuação de mazelas psicológicas em várias vidas que atingiam precisamente a garganta, nomeadamente esta zona. Quando de certa forma isso foi descoberto, foi tomada consciência, foi libertado, utilizou-se várias técnicas e depois percebeu-se que mensagem que eventualmente trazia eventualmente aquela síndrome, ela foi capaz, o primeiro objetivo era superar melhor a doença, combater a dor, combater os efeitos quimio e radioterapêuticos, porque a nossa abordagem não se opõe de modo algum à abordagem alopática. Nós trabalhamos em complementaridade, como é óbvio. Agora, quando ela aceitou, quando ela compreendeu, é como se aceitasse a mensagem da doença que repetia um padrão e que nesta vida estava, evidentemente, a repetir novamente. Só por curiosidade ou não, quer queiramos que não, essa senhora tinha passado por 2 ou 3 depressões e numa delas teve uma tentativa de suicídio que foi enforcar-se. Por acaso teve a sorte, ela atou vários lenços ou uma barra do chuveiro e tentou-se enforcar. Portanto, o padrão continuava-se a repetir nesta vida. Mais tarde, passados uns anos, ela desenvolveu um cancro na laringe. Ou seja, vamos olhar desse prisma. Se ela, durante 4 ou 5 experiências passadas, teve lesões ou escórias energéticas na laringe e nessa vida continuava a repetir o padrão, digamos, essa ela estava a fazer à vontade. Ela tanto se quis matar através da garganta que desenvolveu um cancro, visto que não estava a consegui-lo em termos físicos, ou por falta de coragem, ou porque não foi bem sucedida nessa tentativa. Quando essa mensagem foi transmitida, ela percebeu que tinha uma oportunidade única nesta vida de quebrar esse padrão, esse legado disfuncional do passado podia ser interrompido. E a catarse, eu estou a falar na catarse porque eu tenho conversado com um amigo aqui que esteve presente num curso que eu dei aqui, e ele referiu que tem medo à catarse. Para um leigo, quando vimos a catarse, para um leigo pode parecer algo assustador, mas não é. É tremendamente libertador. A catarse conduz à paz emocional. A tomada de consciência que nós estamos aqui pela primeira vez, essa psicoespiritualidade, conduz à paz intelectual. E quando nós temos uma paz emocional e uma paz intelectual, evidentemente o equilíbrio vital para explotar as poderosas forças de cura que dormitam dentro de nós é atingido e ela é conseguida. Vou só terminar aqui, e esse conceito apraz-me dizer que está aqui o princípio do taoísmo chinês, que é a imperfeição dentro da perfeição aceita. Quando nós aceitamos, então podemos mudar. Que, aliás, vou terminar citando Carlos Rogers. Quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Por favor, é isso aí. Uma pergunta dirigida ao Dr. Moacir. Foi não. Nós sabemos que toda terapia tem seus limites. O síndrome bipolar, que é tratado com quimioterapia, tem tido uma certa melhora, mas eu gostaria de saber se o senhor, Dr. Moacir, tem uma experiência nessa área com terapia regressiva. Sim, eu tenho alguns transtornos psiquiátricos. Às vezes, o que nós encontramos como dificuldades para que o cliente entre em processo de regressão é o tipo de personalidade que ele tem. Eu encontro o bipolar muito astuto, muito esperto. E em função da sua condição psíquica, ele pode começar a criar barreiras para que você acesse
porque ele não tem um equilíbrio. Quando eu não consigo dessa forma, eu uso algo parecido com o que o Pedro usa. Eu uso uma pessoa que está ligada diretamente a ele. Então, quando eu detecto na família, a esposa, a mãe, a principal pessoa envolvida, ela tem uma história, tem um porquê de estarem juntos. Isso é muito comum aqui no Brasil, no Espiritismo e em outras religiões. Então, a psicologia transpessoal permite que eu use esse dado e coloque para ser trabalhado. Então, eu uso uma outra pessoa, a regressão é feita através daquela pessoa e à distância ele recebe o benefício. E geralmente o que a gente encontra é uma terceira, tem a primeira que é ele, a segunda que é ligada a ele e a terceira que é a entidade espiritual que acompanha. A maioria dos transtornos psiquiátricos, quando leva a alterar o estado de consciência, eu encontro uma personalidade parasita com consciência extracorpórea. Então, quando você investiga esse complexo, esse ninho, e começa a desvendar os porquês, o paciente começa a melhorar. Ele passa a exigir menores doses de estabilizante do humor. Eu gosto muito do lítio para fazer essa estabilização, para que ele não faça os picos de excitação ou de depressão. E existem complicações no uso das drogas em certas doses, e isso prejudica todo o tratamento, efeito colateral. Então, quando você consegue esvaziar esse ninho, diminuir a pressão espiritual e fazer o entendimento da constelação familiar, o paciente melhora. Então, essa é, digamos assim, minha experiência com transtornos psiquiátricos, inclusive a esquizofrenia. Trato da mesma forma. Eu uso o indivíduo psicotizante do paciente, a mãe ou o pai, geralmente. A terapia regressiva é feita no acompanhante, na pessoa da família. E, automaticamente, quando você entende por que aquela situação familiar se apresenta, você pode ir trabalhando a compreensão dos pais, que geralmente rejeitam os filhos esquizofrênicos, e ele melhora, exigindo menores doses, liberando a questão espiritual, a pressão espiritual, ele consegue ter uma maior nitidez, o pensamento fica mais organizado. São muitos eus soltos, você consegue fazer uma espécie de organização, começa a ficar mais produtivo e começa a viver dentro do que é possível para cada um. Obrigado. Muito bem, continua aberto. Temos ainda mais um tempinho para quem desejar conhecer um pouco mais. Diga. Eu queria perguntar para o Moacir, no caso dos transtornos psiquiátricos, é possível fazer esse trabalho sem a vontade consciente do paciente, no caso que tem um transtorno, só com alguém da família? É contraindicado realizar processos regressivos em pacientes psiquiátricos, psicóticos. Por quê? Quando você altera o estado de consciência, você acessa muitas histórias. Às vezes 3 ou 4 histórias numa sessão só. O paciente psicótico ele já está em estado alterado de consciência praticamente. Ele tem múltipla personalidade, não é o transtorno psiquiátrico, mas é como se ele tivesse várias pessoas num corpo só. Ele está aberto. Então, se você realiza o procedimento, por qualquer técnica, alterando mais ainda a consciência, você vai fazer com que ele dissocie ainda mais. Não, minha questão então é difícil você obter algum resultado, porque você não propõe nem o processo regressivo para esse cliente. Porque não tem indicação, você não vai conseguir resultado. Na verdade, assim, a maior dificuldade é conseguir implicá-los no tratamento. Conseguir? Implicá-los no tratamento. É a maior dificuldade. Você conseguir fazer com que ele procure ajuda e tal. Então, assim, só a família buscando essa ajuda, sem a vontade dele, é possível fazer esse trabalho? Sim, é possível, sim. Desde quando alguém envolvido com ele busca ajuda e diz que eu quero fazer, que eu quero me oferecer para isso, você faz. Não há nenhuma dificuldade para ser feito. Agora, diretamente no paciente, ele não vai ter condições de fazer a autorização, nem mesmo você vai propor isso a ele, porque não tem indicação. Muito bom.
Pergunta aí. Nós poderíamos, talvez, contribuir com mais alguma informação em relação à ressonância pessoal. Na ressonância pessoal, essas barreiras elas são vencidas. De que forma? Porque nós falamos diretamente com o subconsciente da pessoa e nós temos condições de argumentar com a própria pessoa, mostrando para ela que aquele tratamento vai aliviar do sofrimento, vai fazer com que ela tenha uma nova perspectiva de vida. Então, a ressonância pessoal, ela se enquadra muito bem nesses casos. Então, nós pedimos a permissão diretamente à pessoa, ao subconsciente da pessoa. Às vezes existe uma relutância, mas nós temos técnicas suficientes para fazer. Por exemplo, a pessoa diz, eu não quero falar. Tudo bem, ok, você não quer falar, mas por que você não quer falar? Aí daqui a pouco a pessoa já começa a falar. Ok? Então, e aí nós vamos prosseguindo, até que em um determinado momento a pessoa aceita. E a partir daquele momento, o tratamento prossegue como uma pessoa que procura realmente realizar esse tratamento. Daí a efetividade da ressonância pessoal nesses casos em que existe uma série de limitações de crenças. A pessoa pensa que está bem, que ela não precisa de ajuda, quem precisa de ajuda é a outra pessoa e não ela. Então nós fazemos esse tratamento. Agora, a terapia evoluiu. Não existe mais uma terapia de uma pessoa só no núcleo familiar ou no núcleo social. Então a terapia precisa ser feita assim. Vamos iniciar a terapia inicialmente com aquele caso mais grave, mais urgente, e em seguida nós levamos essa terapia para as outras pessoas envolvidas, porque existem lições que precisam ser aprendidas por todos os envolvidos. Se existe um agressor e um agredido, o agressor precisa aprender a não agredir, e o agredido precisa aprender o que é que ele tem a aprender com aquela agressão e não se deixar ser agredido.